paz do Senhor, meus irmãos, apacentar, e todos aqueles que estão assistindo agora, bem-vindo ao culto de terça-feira, culto doméstico. Deixa eu dar um recado para você antes de a gente orar, louvar e podermos ter a palavra de Deus. Já está no ar aí o formulário para esse culto de domingo. Não deixe de escrever se você vai vir de manhã ou se vai vir à noite. Lembrando que só aqueles que são abaixo de 60 anos e acima de 12 anos podem entrar na igreja. E a reserva é limitada, só cabemos 110 pessoas por culto, tá? Então escreva, tem muita gente já escrevendo. Se inscreva lá também, não fique de fora, tá? Vamos orar. Senhor, que a tua graça esteja derramada sobre a vida de todos os irmãos. Que essa noite seja gloriosa, que a tua palavra seja ministrada, que o louvor entre em sintonia com o teu altar. Enfim, fala conosco, Pai, queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amados, não esqueça de também estar ofertando, dizimando, as contas vão estar aí. Precisamos muito da sua ajuda nesses tempos de crise. Seja bênção na obra do Senhor, tá bom? E vamos louvar. Até amanhã. Lembrando, quinta-feira teremos culto presencial, culto da vitória. Eu vou estar pregando lá na igreja. Não precisa de formulário, tá bom? É só ir para a igreja direto às 20 horas e o culto será também ao vivo. Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos lá na igreja. E amanhã é estudo bíblico. Paz. Queremos render graças a Ti, Jesus. O único digno de toda glória. Por isso, como Rei Davi, eu quero Te adorar, Te louvar. Estar contigo quando ninguém mais possa me ver, Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Como Rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digna és de louvor, majestade.
Te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor.
sem esperança, ó Deus, que a vista está turva, Senhor. Tu és a luz que ilumina todo o caminhar. Tu és aquele, Senhor, que faz caírem as escamas dos olhos. Tu és aquele, Senhor, que nos desarma, que tira, Senhor, toda a religiosidade. Nós, Senhor, humildemente pedimos em nome de Jesus. Vem nos limpar, nos revestir com teu amor. O amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está se sentindo fraco nessa hora, desanimado, saiba que o Senhor é poderoso para te levantar, poderoso para te libertar, poderoso, poderoso, poderoso. Ele é poderoso, poderoso, poderoso. Ele é poderoso, poderoso. Poderoso Ele é. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Volte os Teus olhos, Senhor, sobre este lugar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim
tua presença é o meu prazer. Oh Senhor, Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Eu queria te convidar nesta noite, meu irmão, a meditar no texto da palavra de Deus, mas como sempre, vamos orar primeiro, amém? Eu queria que você aí na sua casa fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos adorar a Deus com a nossa oração em o nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós te adoramos, Senhor, nessa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor fez o que ninguém poderia fazer por nós. O Senhor, mesmo sendo santo, mesmo sendo puro, mesmo sendo um Deus extremamente santo, Senhor, o Senhor morreu na cruz em favor de todos nós. Ninguém poderia jamais fazer o que o Senhor fez, Pai. O Senhor entregou a sua própria vida para nos dar aquilo que nós tínhamos perdido, que é a nossa salvação, Senhor. Isso é motivo, Pai, para te agradecer, para te louvar, de joelhos, Senhor, independente do que nós estamos passando. Só isso é motivo para te agradecer por toda a nossa eternidade, Senhor, porque ninguém jamais poderia fazer o que o Senhor fez por nós. É por esta razão que nós te adoramos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia ela dura para sempre, Senhor. Eu oro nesta noite colocando diante de Ti a vida de todos os meus irmãos que estão nas suas casas, Senhor, neste momento, e que reservaram esse tempo para ouvir a Tua palavra, para falar contigo. A minha oração, Deus, é que o Senhor abençoe a vida de cada um. Se tiver alguém enfermo, Pai, vem curando, vem restaurando, vem libertando, Pai, em nome de Jesus. Se tiver alguém desempregado e preocupado com o dia de amanhã, que o Senhor possa abrir uma porta, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer com que este irmão que está passando por dificuldade venha, meu Deus, ter uma nova chance de trabalho, para que tenha condições de trazer um mantimento, pagar as suas contas de forma justa, de forma honesta, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os meus irmãos que já passaram dos 60 anos, Senhor, que diante dessa pandemia se tornaram um grupo de risco, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que esse vírus, ó Deus, não venha chegar nas suas casas, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa nossas criancinhas, abençoa, meu Deus, toda a igreja, Pai, em nome de Jesus, assim eu te peço. Abençoa este momento, Pai, de estudo da Tua palavra, um momento de culto doméstico, em que todos estão reunidos num só propósito, de Te buscar, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nessa noite, em o nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria neste momento te convidar a abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vou repetir. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, Deus falou muito forte no meu coração em relação a esse texto, porque esse texto, ele nos fala de 3 classes de seguidores de Cristo mencionados na palavra de Deus. São aqueles que são provados, são aqueles que são os reprovados e são aqueles que são
os aprovados. Para entender muito bem isso que eu estou te falando, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para ser reprovado ou aprovado, a pessoa necessariamente ela precisa ser provada. Amém? Ela precisa ser provada. E o cristão ele pode ser provado por Satanás, ele pode ser provado por Deus e também ele pode ser provado pelas circunstâncias da vida. Amém? Quando a aprovação parte de Satanás, isso significa o quê? Que ela tem um nome, e isso se chama tentação. Satanás ele nos tenta por aquilo que nós somos fracos, por aquilo que nós temos uma facilidade muito grande de cair. Por quê? Porque o propósito dele é de nos derrubar, é de nos levar ao chão. O propósito dele é de nos gerar, de nos fazer cometer um pecado tão grande que muitas vezes a gente não tenha mais aquela vontade de voltar a Deus por tanta vergonha que a gente tem, devido àquele pecado que foi cometido. E eu sempre gosto de falar que ele nos tenta nas nossas fraquezas, sabe por quê? Porque ele é covarde. E só os covardes, eles atuam na vida das pessoas em cima dos pontos vulneráveis que aquela pessoa tem. Por quê? Porque ele é covarde. Quando Deus nos prova, Deus ele nos prova naquilo que corresponde ao nosso ponto forte. Amém, queridos? Aquilo que corresponde ao nosso ponto forte. Amém? Olha só, Deus ele conhecia a fé e a obediência de Abraão. E nessas áreas, Abraão ele foi provado por Deus, mas ele também foi aprovado. Aí você pode pensar assim, pastor, mas é muito fácil a gente ser provado nos nossos pontos fortes. Só que engano seu. Eu duvido. Qual é o seu ponto forte, pensando eu? Seu ponto forte eu creio que é a sua família. Seu ponto forte eu creio que é a sua casa. Seu ponto forte eu creio que é seus filhos. Aí Deus ele vai te provar exatamente nisso. Por quê? Porque Deus ele quer te amadurecer, ele quer te fazer crescer na presença dele. E Abraão ele foi provado nesses pontos fortes, na fé e na sua obediência. Na fé por quê? Porque Abraão é conhecido como o pai da fé. E quando Deus pede Isaque em holocausto, Abraão não hesitou em oferecer o filho. Por quê? Porque Abraão ele sabia que Deus ia prover para Isaque um holocausto. Olha a fé do que o homem tinha. O homem tinha uma fé muito grande para obedecer isso. Eu duvido qual de nós, mesmo tendo esse ponto forte, teríamos condições e coragem de entregar os nossos filhos em holocausto a Deus. Eu fico vendo hoje muita gente não quer entregar o seu filho nem para servir a Deus, quanto mais entregar o seu filho em holocausto a Deus. Tem pessoas que pegam no pé porque o filho está indo para a igreja, porque o filho está servindo a Deus, sendo que você devia ver isso como um privilégio, porque nada que nós temos é nosso, tudo que nós temos é de Deus. A sua vida é de Deus, a sua casa é de Deus, os teus filhos são de Deus, e a melhor coisa que você faz é entregar eles nas mãos de Deus. A melhor coisa que você pode fazer é consagrar os seus filhos, a sua casa, a sua vida a Deus. E se seus filhos amam a Deus, querem estar na casa de Deus, meu irmão, agradeça a Deus de joelho, porque a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é mostrar para eles o quanto Deus é bom, mostrar para eles que servir a Deus é a melhor coisa que existe neste mundo. É a melhor coisa, é a coisa mais importante que nós podemos passar para os nossos filhos, é exatamente isso. É plantar isso no coração deles, de que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso, e de que eles estarem servindo a Deus na casa do Senhor ou em qualquer outro lugar é a melhor coisa que eles podem estar fazendo nas suas vidas. Abraão ele tinha esse entendimento, por isso que ele não hesitou em sacrificar o seu filho. E Abraão ele estava tão focado nisso que quando ele sobe lá no monte, que ele arruma lá o altar, que ele deita Isaque no altar, que quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, a Bíblia fala que uma voz do céu bradou, gritou: Abraão, não faça isso. O interessante, queridos, a gente entender é que quando essa voz grita, brada para Abraão, para que ele não viesse para que ele não viesse matar o próprio filho, ali nos mostra que ele estava determinado a obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque ele era um homem de fé. Ele era um homem que foi provado e foi aprovado dentro daquele teste que Deus colocou na vida dele. Amém? Outra coisa que nós podemos entender é que somente Deus sabe os testes
que nós podemos ser provados e podemos ser aprovados. Uma coisa que a gente precisa descansar o nosso coração é entender que quando Deus ele está nos testando, Ele está nos aprovando diante de uma situação ou outra, é porque Deus ele quer nos fazer crescer na Tua presença, na Tua palavra. Porque cada provação que a gente passa diante de Deus é um degrau que a gente sobe em relação ao Senhor. Quando eu faço uma retrospectiva na minha vida, eu fico vendo algumas provações que eu passei, alguns testes que eu passei diante de Deus, e que se fosse hoje, eu tiraria de letra. Por quê? Porque Deus ele nos testa, Ele nos aprova de acordo com o nível de fé que nós temos a Ele. Amém, queridos? Por isso que a Bíblia fala que não veio provação senão humana, mas Deus não vos deixará tentar acima do que poder resistir. Antes com a tentação ou com a provação, como você queira entender, Ele também nos dará o escape para que possamos suportar ou passar pela provação. Você nunca passa pela provação sozinho. Deus ele sempre vai estar contigo, te dando força, te orientando, te dando suporte para você passar por essa provação em nome de Jesus. Amém, querido? Nós devemos também depender, para que nós venhamos passar pela provação, nós devemos depender como servos de Deus, obedecer permanentemente a Deus, confiar em Deus sem reservas e procurar agradar a Deus em tudo. Aqui está o segredo para que nós venhamos passar por todas as provações que se vêm pelas nossas vidas. Amém, querido? Você precisa entender isso. É depender de Deus como servos, é obedecer a Deus permanentemente, confiar em Deus sem reservas e procurar agradar a Deus em tudo. Amém? A partir do momento que você fizer isso, você vai conseguir passar por todas as provações na sua vida. Outra coisa que nós precisamos entender para passarmos na provação é que é preciso esforço da nossa parte, amém? De cada um de nós, para buscar a aprovação até que nós alcancemos ela. A segunda coisa que nós precisamos fazer, como obreiro aprovado, é andar de cabeça erguida, ou seja, é aquela pessoa que anda de cabeça erguida e que não tem do que se envergonhar. É assim que a palavra ensina. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão, queridos, é quando ele tem daquilo que se envergonhar. É quando você vai num lugar, alguma pessoa te reconhece e você passa por uma situação constrangedora. Por quê? Porque você deixou a desejar por algum momento na sua vida, ou porque você comprou e não pagou, ou porque você deu a sua palavra e não honrou, e aí você encontra exatamente com aquela pessoa. E o que acontece? Você fica envergonhado. Por quê? Porque você está em débito com ela. E o Senhor Jesus ele diz uma coisa muito séria na sua palavra, quando ele diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. A pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas, irmãos, é quando nós passamos a ser devedores, não do amor, mas de outras coisas nessa vida, em que as pessoas vêm te cobrar, em que as pessoas elas têm assim como eu posso falar, elas falam que você é um mal pagador, que você é uma pessoa que não honra com seus compromissos. Ou seja, você está envergonhando não somente o seu nome, você está envergonhando o nome do Senhor. Por isso que ele fala, para que você ande e não tenha do que se envergonhar, você ande de cabeça erguida diante da sociedade, diante dos seus irmãos, diante da igreja. Isso é algo que Deus quer em nossas vidas. É ser um obreiro aprovado, é ser uma pessoa do que não tem que se envergonhar. Porque uma coisa que nós temos que fazer todos os dias das nossas vidas, irmãos, é se apresentar diante de Deus. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus sabe tudo o que acontece em nossas vidas. Ele sabe tudo, exatamente tudo. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, não há nenhuma criatura encoberta diante deles. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, Deus sabe de toda a nossa vida. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Então, todas as vezes que você for se apresentar diante de Deus, entenda quem Deus é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas.
e nós não somos pecadores. Então se apresente diante de Deus pedindo perdão, clamando a sua misericórdia, clamando a sua graça. Se apresente diante de Deus pedindo a Ele forças para vencer tudo aquilo que tenta te derrubar, tudo aquilo que tenta te colocar para baixo, tudo aquilo que Satanás usa para te fazer pecar. Procura se apresentar diante de Deus assim. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que a aprovação divina está vinculada ao estreito relacionamento do homem com Deus e com as suas sagradas escrituras. Por isso que ele fala, apresentar-se a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Uma coisa que você precisa ter conhecimento é da palavra de Deus, é da palavra do teu Pai. Quando você tem um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com a palavra de Deus, você consegue vencer todas as dificuldades da sua vida. O Salmos capítulo 111, Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você tem a palavra de Deus impregnada no seu coração, você consegue lutar com mais força contra o pecado. Isso te dá suporte a mais para vencer o pecado. O problema das pessoas é que elas não têm o hábito de ler a Bíblia. Muitas vezes elas só abrem a palavra de Deus quando vão à igreja e quando vão à igreja. A palavra de Deus ela precisa ser o seu livro de cabeceira. Ela precisa estar impregnada no seu coração. Isso me faz me lembrar, amados, de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor Deus ele dá um recado muito sério para Josué quando Deus diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, então serás bem-sucedido e prudentemente lhe conduzirás. Irmãos, é a palavra de Deus que nos conduz. Mas como é que a palavra de Deus vai te conduzir se você não conhece ela, se você não lê ela, se você não tem tempo para estudar ela? Tem muita coisa na palavra de Deus que, se você não estudar, você nunca vai compreender. Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então você precisa ter a curiosidade de saber o que determinados textos estão falando, o que determinadas passagens bíblicas estão falando. E se você não tiver esse interesse, se você não tiver essa procura, essa dedicação, esse estudo, você nunca vai conseguir vencer as suas provações. Sabe por quê? Porque você não tem conteúdo bíblico dentro do teu coração para pelejar, para lutar, para vencer as dificuldades. Irmãos, nós vencemos as dificuldades na palavra, pela palavra, com a palavra de Deus. Amém? Quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, uma das coisas mais lindas que Jesus diz ali, diante das suas tentações, é que ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não consegue viver, sabe por quê? Porque você não tem a palavra no teu coração. Você está naufragando diante das dificuldades porque você não tem a palavra de Deus no seu coração. E um obreiro aprovado, um cristão aprovado por Deus, uma coisa que ele sabe fazer bem é manejar a palavra da verdade. Sempre que vier uma situação difícil na vida dele, ele tem uma palavra de Deus diante daquela situação para passar por ela. É assim que nós vencemos, irmãos. Você não vai vencer de outra forma. Você não vai vencer simplesmente no monte. Você não vai vencer simplesmente orando 24 horas. Por mais que a oração ela precisa ser feita nas nossas vidas constantemente, mas a oração sem conteúdo bíblico, uma oração sem conhecimento da Bíblia, meu irmão, ela não tem força nenhuma. A sua oração ela tem que ser repleta da palavra de Deus. A sua oração ela tem que ser uma oração feita citando textos da palavra, citando a palavra de Deus, porque ela é o nosso escudo, ela é a nossa fortaleza. Amém? Queridos, a gente não pode deixar com que as circunstâncias, com que as atividades desta vida tomem mais espaço em nosso coração do que a palavra de Deus. Não faça isso. Sabe por que a sua oração muitas vezes não é ouvida? Porque a Bíblia diz que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a minha palavra, até a sua oração será abominável. Não adianta você orar se você não tiver a palavra de Deus dentro do teu coração. Em nome de Jesus, ore, busque, mas leia a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, queridos, que nós precisamos entender nas nossas vidas para
para passar por todas as provações e para sermos aprovados por Deus, é porque o caminho da aprovação, ele passa necessariamente pela cruz. Você precisa entender isso. Quando você está sendo provado, é porque Deus ele quer te aprovar. Mas se você não entender o que Jesus fez por você na cruz, você jamais vai conseguir ser aprovado por qualquer problema que você estiver passando na sua vida. O caminho da aprovação, ele passa pela cruz. Todo cristão que entende o sacrifício de Jesus na cruz por ele vai ser provado constantemente. Aí você precisa assumir, entender aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você, tomar posse de todas aquelas bênçãos que Jesus nos deu através do seu sacrifício na cruz e começar a orar em cima de todas as dificuldades que a gente passa nas nossas vidas. A partir do momento que você entender isso, fazer isso, você vai obter vitória, em nome de Jesus. A grande questão também dos pregadores da palavra de Deus é que eles também precisam ser aprovados. Eu falo isso por mim, queridos, que gosto muito de pregar a palavra de Deus. Todos os pregadores, eles devem ser aprovados quando estiverem pregando. Tem um ditado crentez que diz que quando o pregador está pregando, usando o chicote santo de Deus, quando ele faz assim para jogar o chicote, para atingir o público que está te ouvindo, a primeira pessoa a quem esse chicote bate é no pregador. Isso significa que o pregador, ele não pode estar pregando aquilo que ele não está vivendo. O pregador ele só pode pregar aquilo que ele vive. Amém? Para que a sua pregação seja aprovada por Deus. Ou seja, não pregue aquilo que você não vive, em nome de Jesus. Sabe por quê? Uma coisa que Jesus ele sempre demonstrou, assim, uma irritação muito grande, que nós vemos na sua palavra, Jesus ele mostrava uma irritação muito grande, era com a hipocrisia, principalmente com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles conheciam a palavra, eles eram doutores da lei, mas eles pregavam aquilo que eles não ouviam. Isso gerava assim uma raiva muito grande por parte do nosso Senhor Jesus, porque Jesus ele detesta hipocrisia. E todas as vezes que você está pregando algo que você não está vivendo, isso significa que você é um hipócrita. E meu irmão, o pregador ele tem que ser aprovado por Deus. O problema das pessoas é que elas buscam a aprovação do mundo, elas buscam a aprovação da plateia, elas buscam elogios do mundo e muitas vezes se esquece que tudo aquilo que nós fazemos para o ser humano, por homem, para as pessoas, embora você esteja fazendo para as pessoas, você precisa procurar primeiramente na sua vida a aprovação de Deus. Será que tudo que você está fazendo, mesmo que seja para Deus, Deus está aprovando? Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos buscar primeiramente nas nossas vidas a aprovação de Deus. Isso significa o quê? Que os pregadores eles devem ser aprovados quando estão pregando. Isso significa o quê também? Que os cantores, ou seja, os adoradores, os levitas, eles devem ser aprovados por Deus quando eles estão cantando ou adorando a Deus. Os líderes, isso é muito sério, os líderes eles devem ser aprovados quando estão liderando os homens, mas a sua liderança tem que ser aprovada por Deus. Todo o trabalho de liderança que você faz na igreja, que você faz em determinadas situações da sua vida, Deus precisa aprovar. A sua aprovação ela precisa ser feita em primeiro lugar por Deus. Querido, não fique buscando a aprovação do homem. Eu falo isso porque nós buscamos o tempo todo isso. Você quer ser elogiado pelo homem, você quer ter seu trabalho reconhecido pelo homem, você quer ser aplaudido pelo homem. Só que, cara, quando a gente está fazendo a vontade do homem, buscando agradar o homem, isso vai de contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque não há como, querido, agradar o homem e agradar a Deus. A gente precisa agradar a Deus em tudo, em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Continuando, queridos, eu já estou terminando, amém? Essa questão da aprovação de Deus nas nossas vidas é uma questão muito séria, uma questão que você precisa meditar muito na sua vida, amém? Porque Deus, Ele tem
algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Mas os projetos de Deus, eles só vão se concluir nas nossas vidas quando você começar a entender que você precisa buscar a aprovação dele em todas as suas atitudes, em todos os seus atos. Isso me faz lembrar num texto que está lá no livro de Salmos, Salmos 37, se eu não me engano, que diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, ou seja, são aprovados pelo Senhor. Amados, tudo que nós fazemos nas nossas vidas, nós precisamos orar e pedir a aprovação de Deus. Amém? Deus, ele se agrada quando nós damos passos de fé. Ele se agrada quando nós damos passos que vai de encontro com a sua palavra. Ele se agrada quando nós somos guiados totalmente pelo seu Espírito. Uma forma boa, irmãos, que nós temos de buscar a aprovação de Deus, e não só buscar a aprovação de Deus, mas ter a aprovação de Deus nas nossas vidas, sabe qual é? É quando nós somos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, querido, não há como você ser desaprovado por Deus. Por que Abraão foi provado e aprovado? Porque ele ouvia a Deus e obedecia a Deus. Só que vivemos hoje, nos dias atuais, em que as pessoas ouvem o homem e obedecem aquilo que o homem está falando. Eu falo isso diante de tudo que a gente está passando nos dias atuais. As pessoas ligam a televisão, escutam todo tipo de notícia, pegam aquilo, colocam no seu coração e determinam aquilo na sua vida. Não só por político, não só por artistas, não só por formadores de opinião, mas por tantas outras coisas que tem nas redes sociais. Querido, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado em levantar a bandeira de uma pessoa. Toma muito cuidado em se tornar simpatizante de uma pessoa. Querido, levante a bandeira de Cristo. Levante o amor de Cristo. Que Deus vai aprovar todas as suas atitudes. Deus vai aprovar todas as suas, todo o seu comportamento. Deus vai aprovar tudo aquilo que você está fazendo a partir do momento que você se entregar a Ele de corpo, alma e coração. Antes de buscar a aprovação do homem, querido, busque a aprovação de Deus na sua vida, amém? Entenda uma coisa na sua vida, que quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, Deus vai colocar diante de nós todas as nossas obras. E lá você vai passar pela aprovação ou desaprovação final na sua vida. Não queira buscar aprovação aqui no mundo e ser desaprovado por Deus. Sabe por que Cristo foi crucificado? Porque Cristo falava a verdade. Cristo, muitas vezes, em seus discursos, gerava um ódio muito grande no coração de muitas pessoas que estavam ouvindo. Sabe por quê? Porque Cristo ele não queria buscar a aprovação do homem. Ele queria buscar a aprovação de Deus. E ele foi fiel a Deus em tudo. Ele morreu na cruz da pior maneira possível. Por quê? Porque ele buscava a aprovação de Deus. Não busque a aprovação do homem, meu irmão. Busque a aprovação de Deus na sua vida, amém? Eu espero que essa palavra ela tenha falado no seu coração. Eu espero que a partir de hoje você tenha uma nova atitude na sua vida. Uma atitude assim de buscar a Deus, uma atitude de buscar a aprovação de Deus. No seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus relacionamentos. Busque a aprovação de Deus, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém.